Legal. Muito bem. Bom, já vou dar de cara aqui. Primeiro passo. Primeiro eu vou parar a musiquinha para que vocês consigam me escutar melhor, tá bom? Então vamos lá. Preparando o meu mês de vendas, né? Como que você prepara o seu mês de vendas? Como que você pode se organizar e o que você faz durante o mês para que chegue no final dele tranquilo, para que você não chegue no dia 30, para que você não chegue no dia 31 desesperado com o que você ainda não fez e com o que você tem que fazer para poder atingir uma meta, né? Isso aí é complicadíssimo, né? Então, tudo tem que ser feito desde o começo do mês. Aliás, já passamos... Olá, sejam bem-vindos. Aliás, passamos do começo do mês, né? Já tem gente que está atrasada. Ainda mais hoje é feriado, muita gente trabalhou, muita gente não trabalhou no feriado, muita gente está emendando esse feriado. Eu vou falar um pouco sobre isso, a questão de você demorar, de você procrastinar, achando que um dia aí de feriado pode atrapalhar suas vendas, e isso não acontece, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, passo número 1, vamos lá, 6 passos, né, para você bater a meta do mês. Passo número 1, que eu quero comentar com vocês aqui, é óbvio, é um tema que eu trago bastante, mas eu vou colocar alguns pontos distintos nele aqui, tá? É a preparação, certamente, para você saber, né? Bem-vindo, William. Para você saber o que você tem que fazer durante o mês, você tem que se preparar para ele, né? Então, claro, preparação. Então, envolve, primeiramente, né, atenção às metas que foram estabelecidas. Tem gente que sai disparando aí, né, de falar com o cliente, de ligar, de mandar e-mail, de visitar cliente, sem prestar muita atenção nas condições da meta. Às vezes alguma coisa muda, às vezes, né, um critério tem mais peso que o outro. Qual é a estratégia naquele momento da empresa? Então você precisa estabelecer bem essa relação de atenção à meta que foi estabelecida. Obrigado, Sr. William. Bom, tendo atenção à meta, tudo começa a partir daí, né? Então a preparação vai a partir daí. Qual é uma das primeiras coisas que você tem que fazer a partir desse momento? Você tem uma meta, a meta ela é, vamos colocar aí a longo prazo, vamos supor, ela é do dia 1º ao dia 30 de junho, né? Que é o mês que a gente está. Você tem que estabelecer o que você vai fazer diariamente. Então você tem que picar a sua meta, você tem que dividir ela e você tem que trabalhar passo a passo. Tem gente que só vai dar conta se está chegando ou não está chegando na meta quando já está mais para o final do mês. E você tem que acompanhar isso diariamente. Você tem que fatiar a sua meta, né? Nos dias que você tem. Quantos dias eu tenho nesse mês? Eu tenho 25 dias para trabalhar, eu tenho 24 dias para trabalhar. Divide a sua meta por dia e estabeleça o critério para que você realize diariamente alguns passos para chegar lá no final, né? O poder do pouco a cada dia. E aí dentro dessa preparação vem o gerenciamento do tempo, né? A gente não está falando de dias, vem o gerenciamento do tempo. E aquilo que eu estava falando no início. Hoje é quinta-feira, tá? Hoje essa live está sendo gravada quinta-feira, 3 de junho, né? Quinta-feira, 3 de junho. Feriado para muita gente, tá? E aí tem gente que fez pouquíssimo, que nem mesmo começou a planejar o mês, tá? Agora é feriado, sexta-feira vai emendar, ou então não vai emendar, mas como é sexta-feira, pós-feriado, né? Vai chegar o sábado, vai trabalhar no relax, vai esperar chegar na segunda-feira para começar a correr atrás da meta. Segunda-feira é dia 7. Segunda-feira é dia 7 de junho, tá? Provavelmente você vai ter aí o quê? Ao invés de você ter 22 dias para trabalhar, você vai ter 18 dias para trabalhar, para atingir a sua meta. Cada dia conta. E aí, às vezes, a gente vai fazer treinamento para vendedor, né? Então, assim, o cara não fez nada até agora, tem feriado, vai esperar segunda-feira. Então, já passaram 7 dias do mês. E aí, às vezes, a gente vai dar treinamento para a equipe de vendas e o cara fica bravo. Não, porque eu tenho que estar na rua, eu tenho que estar falando com o cliente, eu tenho que estar vendendo, né? Então, não pode parar meio-dia para ter um treinamento que vai ajudar ele a vender mais, mas pode folgar até segunda-feira, depois do feriado. Então, tem muito desse conceito aí, tá? Tem que tomar atenção. Então, isso é a preparação. E o último ponto aí para a preparação é definir suas métricas, né? Qual é a métrica que é estabelecida pela empresa, como que você é medido, como que o seu resultado de vendas ele é medido, e você tem que entender muito bem sobre isso. Muito bem. Você tem que entender
né, como você como o seu trabalho como vendedor, ele é visto, né, como as suas metas, no atingimento das metas, são previstos em termos de performance, para você saber se você está no caminho certo ou não. Inclusive, eu já gravei uma série de vídeos que são os 7 indicadores que todo vendedor precisa conhecer. Tá no meu YouTube, dá uma olhada lá, porque esses indicadores provavelmente são a base de todos os indicadores que você terá que trabalhar aí, né, nas grandes empresas trabalhando com vendas, tá certo? Então, faça isso. Então, define através daí sua rotina diária, divide as suas metas em partes menores e você está finalmente preparado durante o mês para você saber o que você vai de fato fazer no dia a dia. Não dá para você começar uma jornada, tá? Uma jornada que precisa ter um fim, que precisa chegar a um destino. Não tem como você começar uma jornada sem saber quais são os passos que você tem que dar nela, tá? É esse o ponto. Então, você não vai conseguir chegar até o final do mês atingir a sua meta se você não souber quais são os passos, quais são os caminhos e qual de fato é essa meta, qual de fato é a performance esperada por você, né? Para que você então saiba por onde percorrer. Não existe uma jornada com destino determinado que não é planejada. Então, ponto pacífico, não, acredito que nesse tema não tem discussão. Vou para o segundo passo, então. Muito bem. O segundo passo é o seguinte, tá? Eu falei para você dividir a sua meta, né, em partes menores, se possível diariamente, tá? Então o seu dia também ele vai ter um começo e meio e fim. Se o seu mês tem um começo e meio e fim, cada dia, né, cada passo dessa jornada para atingir a meta tem um começo, meio e fim. E aí o ponto super importante é, não durma hoje, sem planejar o dia de amanhã, tá? Ah, mas André, pera lá, você já me disse que eu tenho que planejar lá no começo do mês, o mês inteiro. Aí eu já tô lá pelo dia 15, 16, 17 do mês, e você tá me falando que eu tenho que todo dia, inclusive nesse dia 16, 17, 18, enfim, também planejar o próximo dia? Sim, é óbvio. Porque afinal de contas, não é só porque você se programou o que você vai fazer todos os dias daquele mês para você atingir a meta, que a coisa vai acontecer. Ah, não, eu vou planejar então que eu vou trazer 3 contratos novos para minha empresa todos os dias. E isso acontece só porque você tem na sua cabeça que isso vai acontecer. É óbvio que não. Tem dia que você vai trazer 1, 2, nenhum. Tem dia que você vai trazer 5, 6. Então, você vai precisar controlar, você vai precisar organizar a sua meta diariamente, você vai precisar planejar. E não só em questão numérica, não só em questão do atingimento em si. Mas, se tem um cliente que entrou em contato com você hoje, se tem um retorno que você tem que dar amanhã para o cliente, se entrou uma informação nova, né? Poxa, o líder lá, a gestão de vendas falou, tem uma condição nova, você já sabe quais são os clientes que você tem que retomar o contato, porque eles só não fecharam com você por conta dessa condição. Então, tudo isso você tem que revisar e não pode dormir sem planejar o dia seguinte, sem saber quais são os clientes que você tem que interagir, qual é o seu ajuste de meta diário, o que você precisa fazer, tá bom? Então, cada dia, não importa o que aconteça, faz a diferença no resultado final. E aí, como que você pode fazer isso? Tá? Qual que é a dica para fazer isso? Vai depender de cada um, né? Assim, perfil, tá? É perfil de cada vendedor. Se você trabalha com o sistema e tira relatórios do seu sistema, vá atrás. Se você prefere trabalhar com agenda, se você gosta de anotar num caderno, se você faz listinhas, né? Tem que falar com esse, tem que fazer isso, isso, aquilo, etc. Não importa, desde que você entenda a sua organização, né? E saiba exatamente qual será a estratégia do dia seguinte, a partir do momento que você começa a trabalhar até você encerrar. Encerrou o dia, faz de novo. Você conseguiu cumprir com tudo que estava programado, sim ou não? Isso continua para o dia seguinte, tem que ser ajustado para o dia seguinte. Tinha uma X meta para o dia, consegui a metade, então no dia seguinte eu vou ter que fazer o dobro, talvez. Ou você vai redistribuir. Então tudo isso é muito, muito importante para ter esse controle mesmo. É uma gestão de fato das metas, tá? E, cara, como tudo na vida, né? Para conseguir ter o sucesso naquilo que você se propõe a fazer, precisa ter a disciplina para cumprir. Não adianta nada você falar, nossa, segui lá o que o André falou. Comecei o mês, vi qual era a minha meta, vi quais são os prognósticos, dê uma olhada em quais são os indicadores, né, no qual você revisto, né, como que vai ser verificado o meu trabalho de atingimento desse resultado, dividir e tudo mais. Pronto, começou o mês. E a partir daí você não cumpriu com mais nada. Não adianta nada.
Então, a disciplina, né, é a mãe do sucesso, né? Então, assim, é preciso ter disciplina para cumprir. Se você programou que vai falar com esses X clientes na manhã do dia seguinte, cara, tem que cumprir. Não vai almoçar sem não fazer isso, entendeu? Isso daí é fundamental para que você, inclusive, entenda se a maneira como você está trabalhando, se o planejamento que você está fazendo é o caminho certo ou se ele precisa ser revisto. Porque só você fazendo um probleminha aqui com a conexão, mas a gente já voltou, tá? Então, é importante ter essa disciplina. Muitíssimo importante ter essa disciplina. Então, esses já foram os 2 passos, tá? Passo número 1, você precisa se preparar. Preparação do mês fundamental. Organização do mês completo. Tá? Quais são os indicadores que você vai correr atrás? Passo número 2, não durma sem planejar o dia seguinte. Todos os dias, do dia 1º até o dia 30, 31 do mês, você precisa fazer isso. Tá certo? Passo número 3. E vai ser bem light hoje, tá? Eu falei, vai ser bem direto, passo a passo, o que tem que fazer, cumprir, vai lá e aplica. Afinal de contas, é feriado, né? Vamos com calma hoje, mais tranquilo, tá bom? Passo número 3. Tem muito vendedor que não pensa nisso, mas é preciso escolher o cliente. E eu vou falar sobre você que somente prospecta, vai vender, e para você também que tem carteira de cliente. É muito importante você saber escolher os clientes com os quais você quer trabalhar. Primeiramente, saiba quais são os clientes no qual você vai investir os seus recursos, vai investir o seu tempo, tá? É extremamente importante você saber se você está trabalhando com o perfil adequado, com o público-alvo adequado. Isso te salva muito, muito tempo. Inclusive, recentemente, vai ali no meu IGTV e vê, eu tive uma live que eu falei só sobre prospecção de cliente. Aliás, também, vai na bio do meu perfil, clica no link, baixa ali o e-book que é gratuito, que eu falo sobre todo o processo de vendas, tem prospecção, tem detalhado essa questão aí também sobre público-alvo, tá certo? Então, se você não está falando com o público-alvo devido, seguramente você está perdendo tempo. E perder tempo te prejudica para você chegar no final do mês atingindo a sua meta, tá? Não é brincadeira, tá? Tempo para o vendedor não é brincadeira. Então, é preciso estar falando com quem de fato tem o potencial para comprar de você, tá certo? E esse público vai ser distribuído como? Vai ser trabalhado como? Dentro de um funil de vendas, né? Então, saber organizar o funil de vendas, saber estabelecer as regras que funcionam para você, com qual cliente você deve falar e quando dentro, né, desse funil de vendas, ajuda de fato a você ter resultados mais rápidos e você também pivotar, né, você modificar ali com qual cliente você precisa falar ou qual estratégia para você trabalhar para fechar uma venda dentro do momento necessário. O que eu quero dizer com isso? Então você tem lá o funil de vendas, topo, meio e final do funil. No topo do funil, você está trabalhando com qualificação do cliente. Então, desde o começo do mês até o final do mês, e vira, então a gente está falando em junho, vai chegar a julho, você continua fazendo isso. É um processo infinito de qualificação desse cliente, tá? Então, visitas, trabalhar os leads, qualificar esses leads, abrir as oportunidades de negociação e fazer o processo inicial de abordagem do cliente para você chegar nas vendas. Tudo isso é muito importante e é um ciclo sem fim. Qualquer cliente que você fala a qualquer momento, ele vai poder ser qualificado, né, para entrar no funil de vendas. Então não importa se acontece no começo, no final, no meio ou no final do mês. Ou seja, é uma coisa que tem que estar fazendo sempre. Não vai chegar nesse cliente até o final, né, da negociação, não vai dar certo para esse mês, mas é o cliente que está preparando para o mês seguinte. Porque se você somente se focar no fechamento de vendas, se você somente se focar na parte final do funil de vendas, quando terminarem os leads que estão ali e você terminar as negociações, você vai ter que voltar para o trabalho no topo do funil e vai ter que fazer todo esse processo. E isso é um tempo que demora muito, né? Às vezes, dependendo do mercado, demoram semanas para você poder fazer esse processo. Então, topo de funil tem que ser trabalhado também infinitamente. É um ciclo diário, né, que você tem que fazer para que você esteja reciclando esses leads, qualificando esses leads e conseguindo, da maneira certa, empurrar eles para o final do lead, do funil. Então é importante fazer isso sempre. Quando você está trabalhando o meio do funil, você tem que entender o quê? Qual é a quantidade de clientes que você tem para trabalhar, porque no final das contas você tem que entender a conversão das suas vendas,
Então, se você tem que fazer X números de vendas, você tem certo percentual de conversão, você sabe quantos clientes você tem que estar trabalhando ali durante o mês para você chegar nesse número. Não adianta você trabalhar uma quantidade menor de clientes, né, de acordo com a sua conversão, que então você nunca vai chegar na sua meta. Então, quantidade de clientes. De novo, qualidade desses clientes, esses leads tem que vir qualificado. E aí você começa a dividir o seu funil em diversos aspectos. Ou seja, faturamento. Então, qual cliente que traz mais ou menos faturamento? Qual cliente que tem maior liquidez ali para fechar negócios, dependendo se você tem também metas de quantidade de novos negócios que você traz? Qual cliente que vai te comprar um mix de produto maior, né? Às vezes tem um cliente que você vai negociar mais fácil, mas tem outro ali que vai, se você investir um pouquinho mais de tempo nele, ele vai comprar um mix maior de produto, é nisso que está baseado na sua meta. Qual é o tamanho desse cliente? Esse cliente, quão relevante ele é? Qual o potencial dele? Às vezes ele vai adquirir um pouco menos agora de você, vai fechar um contrato um pouco menor, mas depois ele tem um potencial maior. Então, meio de funil, se você não tiver essa classificação dos clientes entre grande, pequeno, faturamento, mix de produto, você também pode perder oportunidades ou chance de fechar bem o seu mês. Porque isso se trata de foco, é escolher o cliente. Qual o cliente que você vai investir o seu tempo, que de acordo com a meta que você tem estipulada para você nesse momento, para você então, né, se aprofundar na negociação. E uma vez que você faz isso, você vai chegar com ele até o final do funil de vendas. Ali é onde você também, assim como lá no começo, tem que estar presente todos os dias. Se você tem clientes na parte final do funil de vendas, você tem que estar em contato com eles sempre e falando de soluções. Então, se você está falando de marketing de conteúdo, você tem que estar dando conteúdo pesado ali para ele, tem que estar entregando muito valor para ele. Se a gente está falando de um produto físico, você tem que estar visitando esse cliente, ligando para ele, mandando WhatsApp, fazendo follow-up, mostrando a solução e o quanto ela está sendo benéfica a todos os outros clientes que já tomaram a decisão de comprar enquanto ele ainda está pensando. Então, é esse contato também que faz total diferença, porque tem vendedor que tem medo, acha que vai ser chato, né? Ficar falando sempre com o cliente ali no final do funil, mas olha, eu vou te falar, a concorrência está fazendo isso. O seu concorrente está entregando valor, o seu concorrente está negociando com ele, o seu concorrente está vendo condições, né, para ele comprar. E se você, não vou falar com ele hoje, talvez eu fale só na semana que vem, cara, vai ser tarde, entendeu? Então é importante você fazer isso. E claro, falando em pipeline, falando em funil de vendas, né, vai descartando aqueles que você entende como desperdiçadores de tempo. Então sempre que você identificar um perfil ali que está fazendo você desperdiçar tempo, só te enrola e nunca fecha, e vai identificando esse tipo de perfil e vai limando ele, porque ele não vai mais fazendo parte daquele seu público-alvo no qual você vem trabalhando desde o começo, tá bom? Outra coisa, se você trabalha então com carteira de cliente, isso é muito importante, tá? Se você trabalha com carteira de cliente, então faz prospecção, faz a venda e você continua atendendo esse cliente depois que ele comprou, faz o pós-venda também, é importante que você entenda quais são os clientes problemas e você eliminar desses clientes. André, mas se eu eliminar os meus clientes, mesmo que sejam os problemas, o meu faturamento vai cair. E daí que seu faturamento vai cair? Seu faturamento vai cair no primeiro momento, mas vai te dar tempo, vai te dar foco e vai fazer com que você não precise se preocupar com um cliente que não te paga, que é pequeno, que só traz trabalho, para você focar ali nos próximos 1-2 meses para recuperar essa carteira com clientes que realmente vão trazer bom resultado para você. Então, assim também você constrói uma carteira sadia, tirando os clientes que não são benéficos para o seu dia a dia, tá bom? Então, terceiro passo, vamos lá, resumindo, primeiro passo, preparação do seu mês. Segundo passo, não durma sem planejar o dia seguinte. Terceiro passo, saiba escolher os seus clientes. Legal? Quarto passo, peça indicação de clientes. Isso também está numa live que eu fiz, numa gravação, isso também está ali no meu e-book gratuito, tá certo? Indicação é um dos formatos de prospecção. Então, quais são os seus clientes mais satisfeitos? Clientes que estão na sua carteira ou clientes que estão na carteira da sua empresa, que trabalham com sua marca, que foi você quem trouxe essa relação desse cliente para a empresa, tá? Você vendeu esse produto ou esse serviço. Quais são esses clientes que você teve esse contato, que você fechou negócio com ele, que estão satisfeitos? Esses são os clientes que vão te trazer os outros clientes, os próximos clientes de uma forma mais rápida e mais eficaz, gastando menos energia, precisando negociar menos. Então vocês têm que estar sempre em contato com esses clientes.
O seu relacionamento com os seus clientes depois que você vendeu, ele é muito importante, porque ao invés de você precisar estar sempre fazendo esse processo lá de cima do funil de vendas, qualificando o lead, negociando, apresentando proposta, você já tem um cara que vem praticamente com metade do caminho, se não mais andado, porque ele vem de indicação de cliente super satisfeito. Você tem que ali só entender de fato as necessidades dele e partir para fechar negócio, entendeu? Então, trabalhar também com indicações, tá? Então, vai a dica também, assista aí a gravação da live que eu fiz sobre prospecção, porque eu também falo de indicação no detalhe. Então, mais uma forma, o quarto passo para você conseguir atingir a meta do mês é não precisar ficar somente correndo atrás de leads frios ou fazer negociações frias, né, desde o começo, mas vir com um cara um pouco mais aquecido, porque ele vem de indicação, e indicação é o que realmente funciona se você quiser ganhar tempo, ganhar eficiência, ter menos esforço, tá? Na hora de conseguir aí concretizar uma venda. Então, quarto passo é pedir indicação aos seus clientes satisfeitos. Legal? Quinto passo, recuperação de clientes. Pessoal, se você tem carteira de cliente e esse cliente eventualmente ele sai da sua carteira, ele desiste do serviço que você presta, ele desiste do produto que você vendeu, né? Ele não está mais naquele momento de dizer assim para você, ele disse não para você. Ou então, segundo exemplo, o cliente que você fez todo o processo de vendas, mas eventualmente ele falou não, e ele te deu uma objeção super sincera, super eficaz do porquê ele não vai fechar negócio ali com você no momento, bem justificável, mas que você sabe que eventualmente talvez você pode trazer a solução para ele. Então, tanto para o primeiro exemplo, num cliente que já saiu da sua carteira, quanto o segundo exemplo, um cliente que já disse não para você, ele disse não em um momento anterior. Ele saiu da sua carteira em um momento anterior. Isso pode ter sido há 1 mês, 2 meses, 3 meses atrás, só que as coisas mudam. As coisas hoje, iniciando junho de 2021, não são iguais a janeiro de 2021, a fevereiro de 2021, a novembro de 2020, não são iguais. Então, provavelmente, você pode dar uma olhada no cliente que você sempre teve um bom relacionamento e por questões técnicas, por questões fora desse relacionamento de vocês, você não conseguiu mais fechar negócio com ele e talvez nesse momento as coisas mudem. Talvez nesse momento você resgate essa carteira que você tem, né, de contato, de prospecção e você tenha a solução para aquele cliente. Então também, assim como o passo anterior que é a indicação, o quinto passo, você já, destrói... Vamos lá, pessoal, acho que tá bombando aqui o Instagram, porque estamos em feriado, tem muita gente online, então a internet aqui está complicada, mas vamos lá. Então você pode também, assim como a indicação de clientes, saltar vários passos, porque você já tem relação com esses clientes que hoje você tem a solução para ele, que talvez alguns meses atrás não estava funcionando ou você não tinha. Então não só mantém relacionamento com os clientes ativos e satisfeitos para indicação, mas mantém relacionamento com os clientes que não estão com você hoje, mas que você tem um bom relacionamento, porque talvez você consiga a solução para ele que você não conseguiu antes. E isso também já ajuda e muito, você já ganha muito tempo na negociação, tá certo? Você já ganha muito tempo no processo de vendas. Legal? Muito bem. Então, vou lá de novo aqui revisar tudo para você. Passo número 1, prepare o seu mês. Passo número 2, não durma sem planejar o dia seguinte. Isso são todos os dias que você trabalha. Passo número 3, escolha os clientes que vão te trazer os bons resultados e saiba trabalhar, claro, o funil de vendas através disso, tá bom? E saiba tirar clientes que são problemas na sua carteira. Passo número 4, indicações. Quais são os clientes satisfeitos que você tem e quem eles podem indicar, porque isso vai ajudar muito na velocidade para você fechar os negócios e ficar muito mais tranquilo para você chegar no final do mês para poder atingir sua meta. Passo número 5, recupere clientes. Clientes que saíram da sua carteira ou clientes que eventualmente disseram não para você. Lembre-se, as situações mudam. Talvez hoje você tenha a solução que há pouco tempo atrás você não tinha, e isso vai fazer diferença também no seu mês, tá certo? Finalmente, o 6º passo, tá? Acompanhe o pitch de vendas. Opa! Acompanhe o pitch de vendas, até me empolguei aqui. Das pessoas com mais experiência que você. Certamente, tem um colega seu de trabalho, ou o seu chefe, tá? Ou alguém que é do mercado, nem está na sua empresa, na mesma empresa, mas alguém que é do mercado, que, cara, faz as coisas melhor que você. Tem sempre alguém que faz alguma coisa melhor, tá? Ou que parte, né, do discurso de vendas é melhor que o seu. Então, junte-se a eles, acompanhe, faça perguntas, tira dúvidas. Tem gente que, né, é vendedor externo, sai e acompanha um dia com o vendedor externo, tá? Tem gente que atende ali em mesa, faz venda de impacto.
Qual é o problema? Agenda lá, fala, olha, posso acompanhar um atendimento seu hoje? Isso vai te trazer muitos insights. Isso vai fazer com que você também ganhe tempo. Perceberam que não é só questão de técnicas. Hoje eu não falei nada de técnicas de venda. Hoje eu estou falando muito em como otimizar o seu tempo, como você organizar o seu tempo, organizar a sua carteira de clientes para que você chegue tranquilo até o final do mês. Porque é assim que você vai ter sua meta atingida. Então, se você deixar de aprender somente com seus erros e somente com seus acertos e também acelerar um pouco esse processo de aprendizagem, sentando, acompanhando, estando junto com pessoas que fazem isso, que você sabe que tem muita experiência no ramo que você também atinge, fazendo as vendas que você faz, ora, o que você acha? Você acha que você vai aprender ou não? Você acha que você vai ter algum insight para trazer no seu dia a dia ou não? Você acha que você vai conseguir um novo argumento de vendas para conseguir fechar aquela venda com o tipo de clientes que você não estava conseguindo fechar? Então, pessoal que respondeu para mim ali no mês de maio falando 2/3 das pessoas que responderam a pesquisa dizendo não consegui atingir a minha meta, cara, é uma super dica. Por que você não conseguiu atingir a sua meta? Quais foram os tipos de cliente ou tipo de negociação que você foi de fato incapaz de fechar durante o mês de maio? Tem alguém que conseguiu? Tem alguém do mercado que você conhece? Tem alguém na sua empresa que pode te dar dicas, que pode você acompanhar para fazer uma venda? Então, aprenda com essa pessoa. Faça isso e seguramente você vai ter mais condições e eventualmente mais técnicas para poder fechar as suas vendas. Tá legal? Galera, tá aí na lata, super fácil e super prático, os 6 passos, tá? Para que você consiga se programar, se organizar para você atingir a sua meta a partir de agora, a partir de junho. Então tem muita gente não atingindo meta e só jogando culpa na pandemia, tá certo? O problema é a pandemia. O problema é que o cliente não quer comprar por conta de pandemia, né? Essa é a desculpa do momento, tá? Pô, para com isso, cara. Mercado brasileiro. Então, tava só concluindo aqui a live, né? Teve um problema aqui na internet, tá muito complicado. Tá muito complicado o Instagram hoje, não sei se é por conta de feriado, muita gente acessando e tudo mais. Mas eu estava falando dos 6 passos para a gente atingir a meta do mês. E justamente isso, né? Muita gente colocando culpa só na questão da pandemia e se esquecendo de fazer alguns pontos básicos, como o que eu estava mencionando, né? Tá falando a economia do Brasil crescendo, e se a economia do Brasil está crescendo porque tem um monte de gente comprando, e se não está comprando de você, seguramente você está fazendo alguma coisa de errado. Seguramente você está deixando de fazer algumas coisas, e eu tenho certeza que esses 6 passos podem ajudar muito a organizar o dia a dia das vendas, tá? Então, esses 6 passos realmente podem ajudar você a organizar e tirar essa questão dessa desculpa de pandemia ou qualquer outra coisa de lado e perceber o que você pode fazer no dia a dia dentro da sua carteira de prospecção ou dentro da sua carteira de clientes ativos, como que você pode organizar para fazer com que a sua mensagem, para fazer com que o seu produto, para fazer com que a sua oferta realmente chegue ali de uma forma mais clara, mais objetiva e, de novo, todo o processo colocado aqui é para que você não desperdice tempo, tá? Não desperdice tempo e seja eficiente na escolha dos clientes e seja eficiente na sua organização, né? Na sua preparação e planejamento mensal para que você consiga ter total condição, seja no mês curto, seja no mês comprido, no mês com férias, não importa, desde que você divida e, de novo, tenha disciplina para aplicar aquilo que você está se propondo, né? Se propondo a fazer, né? Que você realmente faça com muita disciplina e que realmente isso, né, te traga aí bons resultados. E se não trouxer, que ótimo, porque você vai poder entender que essa estratégia ela não funciona para você ou não funciona para o seu público e você vai ter que mudar. Isso é bom, porque se você passa mais um mês sem atingir meta, você já sabe que aquilo que você está fazendo não funciona. É ruim você não atingir a meta e não saber por que você não atingiu. Então, se você tem um plano e segue ele e você tem um resultado ruim, então você sabe que pelo menos aquele não dá certo. Então, já descarta aquele. Então, isso que é o fundamental, né, para você, então, poder tomar suas decisões. Mas, com certeza, independente de você já ter aprendido com os erros ou com os acertos dos meses anteriores, os 6 passos que eu estava mostrando aqui, né, de fato, eles vão te ajudar muito, tá? Então,
Só porque a gente teve uma queda aqui pequena por conta da intensidade do Instagram, eu vou trazer aqui, tá, em resumo, tá? Só vou falar os 6 passos que você vai se programar, né, para realizar no seu mês a mês, para que você realmente, de fato, consiga atingir as suas metas. Então, só resumindo, antes de eu me despedir de vocês. Primeiro, a preparação. Atenção às metas, saiba os indicadores no quais você está sendo medido, né? E define aí um conceito, define um trabalho diário, o qual você vai ter que ter a disciplina para cumprir. Segundo, não durma sem planejar o dia seguinte, tá certo? Saiba tudo o que vem acontecendo, saiba se o que você precisava para o dia de hoje foi cumprido ou não, e se você então vai transpor para os próximos dias. Terceiro passo, saber escolher os clientes, né? Ponto fundamental de perfil, público-alvo, qualificação de lead, né? Topo, meio e final, né, de funil. O que você vai fazer? Aquela classificação de clientes no meio do funil que eu estava mencionando, ela é extremamente importante para que você tenha um bom desempenho, para que você chegue tranquilo sabendo, eu vou falar com o cliente A, B ou C. A partir de agora, é o foco que você vai dar até o final do funil de vendas. E de novo, prospecção é diária, porque não adianta você finalizar clientes e depois não ter mais nenhum cliente para você fechar a negociação. Tem que recomeçar lá, né, o funil de vendas, tá certo? Quarto passo é peça indicação. Então, tenha relacionamento com clientes satisfeitos e ativos que estão utilizando o serviço ou produto que você vendeu, e você vai pegar a indicação com eles, porque os clientes que são indicados, eles já vêm muito mais aquecidos. Quinto, né, recuperação de clientes. Então, talvez aqui, alguns meses atrás, você não tinha uma solução que agora você tem, então manter relação com esses clientes também, né, relacionamento com esses clientes é super importante para esse sucesso. E sexto, aprenda não só com seus erros e com seus acertos, mas acompanhe um pitch de vendas, acompanhe uma negociação de pessoas que têm mais experiência com você ou que fazem uma outra coisa que você sabe que está fazendo melhor que você, que está tendo mais resultados, para você então ganhar tempo de aprendizado, para você saber qual é a técnica que você deveria já estar aplicando e não está sabendo aplicar. Então começa a fazer isso a partir de agora, porque isso vai te ajudar muito. Ao invés de você começar a entender aonde que está o erro ou, sei lá, onde é que você está até mesmo acertando, converse com pessoas mais experientes que vão agregar, que vão te dar insights para você melhorar as suas vendas todos os dias. E com esses 6 passos eu tenho absoluta certeza que você está muito, mas muito mais próximo de atingir a sua meta nesse mês. E no final do mês, espero que eu lembre, eu vou tentar fazer a pesquisa de novo e espero que mais do que 2/3 do meu público consigam ter, não digam mais, né, que não atingiram a meta, porque é um número relevante, né? Se 2/3 das pessoas não estão atingindo a meta, a gente tem muito trabalho aí por fazer, tá certo? Então, para você que esteve até agora comigo, mesmo depois da queda, te agradeço muitíssimo, tá certo? Muito obrigado. A gente vai colocar aí o resumo dessa live, tá? Para que você pegue os 6 passos também no detalhe. De novo, e tem muitas das coisas que eu falei aqui hoje, que tá no meu e-book gratuito ali, no meu perfil. É só entrar no meu perfil, clicar no link da bio, baixar meu e-book. E tem muita coisa ali de prospecção que ajuda nesse espaço do dia a dia para você poder atingir a sua meta.